Se a gente não mudar a cultura da companhia, não dá pra gente ficar pensando em inteligência artificial. É como lá atrás, quando a gente pensa vamos pensar nos bancos, né? Quando os bancos criaram os tokens, e a gente estava super acostumado, talvez nem todo mundo, né? A maioria que vai nos ouvir, talvez ainda seja muito jovem, mas assim, o meu pai estava acostumado a ir no banco, fazer fila no banco, né? Para sacar, para depositar, para qualquer operação que ele fosse fazer, ele entrava na fila. Quando vieram os tokens no banco, é um aculturamento. Sim. Meu pai não queria usar, ele não confiava que ele ia fazer o depósito naquela máquina e o dinheiro ia entrar na conta dele, sei lá quantos dias depois, demorava, tinha um delay para fazer o depósito. Então ele não confiava, ele falava assim, como é que eu vou depositar isso hoje e vai aparecer só daqui 2 dias na minha conta? Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos pretos ondulados e estou usando uma blusa marrom. E hoje o nosso papo é sobre transformação digital. E para falar desse tema, trouxemos uma convidada muito especial, Ivone Iwasaki. A Ivone é especialista em transformação digital, é mentora e professora na XP Educação. Ivone, seja muito bem-vinda. Obrigada, Poli, obrigada a vocês pelo convite, viu? Eu agradeço muito. Vou me autodescrever, tá? Eu sou japa, né? Pequenininha, tô usando uma roupa azul e um blazer bege. Ivone, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que é transformação digital para você. Então, né, quando a gente pensa em transformação digital, a gente pensa assim, olha, vou tirar do que é físico e vou digitalizar, né? É a próxima onda, né? Então, assim, de tudo que a gente viveu até agora, com a entrada da internet, o que mais a gente está fazendo no mundo mais virtual, né? Isso é transformação? A gente viveu uma grande transformação digital na pandemia, né? Onde a gente saiu dos escritórios físicos e nós fomos para casa trabalhar, né? Então, a gente tinha que se comunicar, fazer as nossas reuniões online, a gente teve que transformar um monte de modelo físico em digital, né? Então, a transformação digital é essa. Agora, essa transformação digital, ela é mais longa, né? Então, a gente vai ter várias ondas dentro da transformação digital. Então, a gente está hoje vivendo uma das maiores revoluções aí, que hoje está todo mundo com acesso, a nossa avó vai acessar, nosso pai e mãe vai acessar, que é a inteligência artificial, né? E aí, a inteligência artificial, ela vem também dentro dessa transformação digital. Então, assim, transformação digital, para mim, é tudo que a gente tira do modelo físico e a gente coloca no modelo virtual, né? No modelo não físico mais, né? Então, isso é transformação digital. Para mim, de tecnologia, o primeiro modelo que vem à minha cabeça é pensar nos data centers de computadores dentro dos escritórios e a gente não tem mais e ele está na nuvem, né? Então, falar, aonde estão as suas fotos do seu telefone? Na nuvem, né? Antes a gente tinha que comprar muita memória dentro do nosso iPhone, do nosso celular, para a gente poder guardar essas imagens. Hoje não, hoje a gente paga uma mensalidade, uma subscription lá no iPhone, no Mac, e você coloca as suas fotos lá. Então, isso é transformação digital, né? Isso é transformação digital, né? Então, é isso. E você acha que dá para fazer transformação digital de uma forma mais gradual e sustentável? Como que você entende que isso acontece dentro das organizações? Eu só acredito na transformação gradual e sustentável. Eu acho que não dá para a gente dormir um dia físico e falar assim, ó, amanhã a gente começa a nossa transformação e mês que vem tá tudo digitalizado. Eu não acredito nessa transformação. Até mesmo porque eu, como uma pessoa que vem de transformação digital, a gente sempre acha que a gente precisa criar modelos que a gente vai entregando por partes e modelos que, na verdade, cria a estratégia do negócio da empresa, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que a gente vai transformar tudo. Às vezes, nem tudo vai ser transformado, alguma coisa vai ficar ainda, né? Então, eu só acredito nesse modelo gradual, né? Então, eu chamo de jornadas dentro da transformação e eu acho que é importante a gente criar essas jornadas, porque é que nem quando você pensa em reformar um ambiente, você fala, vamos fazer tudo de uma vez. Precisa ter muito dinheiro, primeiro, né, para fazer tudo de uma vez, e precisa ter uma organização e o apoio de todo mundo, né?
E dentro de uma organização, dentro de uma empresa, como é que você faz isso tudo de uma vez? Então, eu acho que a melhor forma ainda é a gente criar as jornadas dentro da transformação. E é assim que eu tenho vendido, tá? E eu acho que é assim que as empresas estão adotando. A transformação ela vai acontecer por anos, a transformação digital, né? E por etapas mesmo. E algumas estão em algumas maturidades mais elevadas, outras em maturidades iniciantes. Então, isso é uma etapa mesmo. Então, tem que ser sustentável mesmo, né? E não é só sobre escolher novas ferramentas, né? Não. O que você entende que a empresa precisa mudar de mindset mesmo para que essa transformação ela realmente aconteça? Excelente pergunta, Polly. Quando a gente pensa no modelo de transformação, a gente pensa lá, processos, pessoas e tecnologia. São os nossos pilares da transformação, né? Só que a parte mais importante dessa transformação são pessoas, Uhum. né? Então, assim, por isso que hoje o CEO inovador, o CIO inovador, ele é um cara que tem que entender muito de gente. Porque a transformação, ela começa com pessoas. Então, se eu não começo fazendo a cultura da companhia, não dá para a gente pensar em transformar, né? Hoje, com a inteligência artificial, se a gente não mudar a cultura da companhia, não dá para a gente ficar pensando em inteligência artificial. Uhum. É como lá atrás, quando a gente pensa vamos pensar nos bancos, né? Quando os bancos criaram os tokens, e a gente estava super acostumado, talvez nem todo mundo, né? A maioria que vai nos ouvir, talvez ainda seja muito jovem, mas assim, o meu pai estava acostumado a ir no banco, fazer fila no banco, né? Para sacar, para depositar, para qualquer operação que ele fosse fazer, ele entrava na fila. Quando vieram os tokens no banco, é um aculturamento. Meu Sim. pai não queria usar. Ele não confiava que ele ia fazer o depósito naquela máquina e o dinheiro ia entrar na conta dele, sei lá quantos dias depois. Demorava, tinha um Uhum. delay para fazer o depósito. Então ele não confiava. Ele falava assim: como é que eu vou depositar isso hoje e vai aparecer só daqui 2 dias na minha conta, né? Com o passar do tempo, o aculturamento e até um pouco mais da modernização desses tokens, ele começou a fazer isso. Quando vieram os aplicativos de banco, ele faleceu antes, mas ele não usou, ele não chegou a usar. Ele Uhum. ia no banco, todos os dias ele ia no banco, Uhum. tirar o extrato na máquina, né, fazer o depósito, sacar dinheiro. Ele fazia isso. Por quê? Porque era um aculturamento. Hoje, a turminha da idade dele, que são meus tios, eles usam o aplicativo, né? Porque é aculturaram. Então, a transformação, ela é exatamente isso. Se eu não trabalhar com o mindset da companhia, com o corporativo primeiro, e criar uma cultura de transformação, uma cultura de inovação, como é que eu vou transformar? Então, imagina que um cara tem um data center dentro da empresa, que ele cuida desse data center, Uhum. como se ele cuidasse da mesa, como ele cuidasse dos cabos, e aí do nada você fala, ó, então, mês que vem não tem mais esse data center, tá? Aí ele vai virar e falar, vai para onde? Vai para as nuvens. Uhum. Fala, não, gente, espera lá, como assim? Né? Então, tem que ter um aculturamento, né? Então, o pilar pessoas dentro da transformação, eu acho que é o pilar mais importante e que se a gente não criar a cultura de transformação, o projeto ele está fadado a não dar certo. Por quê? Porque a gente cria células ali, né? De que eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, isso não funciona. A gente vai criar células assim, então a gente precisa criar a cultura de transformação, né? A gente sabe que tem muitas empresas que ainda são resistentes à transformação digital. Você acha que isso é um risco ou ainda tem espaço para não ser digital? Eu acho assim, as empresas que ainda não digitalizaram, que não se transformaram, é um risco, tá? Essa é a minha opinião, né? Então, assim, você pode perceber pelo você como usuário, como consumidor, se a empresa não está muito digitalizada, você olha e fala, nossa, tem que fazer isso desse jeito, né? Um modo antigo, né? A gente como consumidor, a gente também é exigente para isso, né? Então, você quer, por exemplo, ir numa loja fazer compra e não ter mais uma vendedora. Não sei se vocês passam por isso, mas você está querendo mais você sozinha fazer aquela compra Uhum. e tirar toda a informação que você conseguir tirar, Sim. né? Daquela compra lá. Então, hoje você está preferindo comprar no online. Porque lá você consegue experimentar a roupa, lá você consegue mudar a cor da roupa e visualizar com mais agilidade. Então, isso é o digital pra gente, né? Então, assim, você vai na loja física? Ah, gente, só se for muito necessário mesmo. Uhum. Se não for necessário, eu não vou.
Supermercado, a mesma coisa. Aquele cansaço, né, de bota as coisas dentro do carrinho, tira do carrinho, passa no caixa, tira do caixa, bota no carrinho de novo, tira do carrinho, bota no... Ivone, eu olho isso e falo, meu Deus, né? Uhum. Eu não consigo, sabe, pensar nisso, né? Então, assim, quando você vai para online, que está digitalizado, você só faz isso uma vez. O cara te entrega, você limpa as compras e guarda. Então, você faz uma vez só. Então, assim, a vantagem do digital, como consumidor, vamos pensar a gente como consumidor, é muito grande. Então, Sim. assim, para as empresas, a vantagem competitiva vai reduzir. Eu vejo assim, lá no começo, quando eu vendia a transformação só dos data centers subindo para a nuvem, talvez modernizando uma ou outra aplicação, algumas pessoas pararam aí. Agora eu olho nesse momento que a gente está vivendo, a gente está falando de inteligência artificial e os dados agora. Se a gente não correr atrás para transformar isso, para digitalizar tudo isso, transformar em dados seguros, limpos, estruturados. Como é que você usa a inteligência artificial? Você não peneira os dados e diz, os dados estão habilitados para ser usado como inteligência. Senão, você tem uma inteligência que está usando dados ruins, e aí não te serve. Não faz muito sentido. Você falou de inteligência artificial. O Manpower Group divulgou uma pesquisa recente, onde fala que mais da metade das empresas, elas hoje usam inteligência artificial. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o uso dessa inteligência artificial e o quanto você entende que as empresas realmente estão usando e talvez da forma correta. Eu tenho um pouco de medo quando a gente fala, tá todo mundo usando inteligência artificial. E em casa, eu acho que todo mundo ter o acesso lá ao aplicativo lá que não tá curado, tá tudo bem, né? Porque é a sua responsabilidade ali, né? Agora, na empresa, tem uma responsabilidade muito grande que é o compliance, né? E assim, compliance pra gente, enquanto a gente não estava tão, né, envolvido com essa transformação digital, era um compliance mais de processo, né? Era um compliance mais ali, não muito digital. Quando a gente pensa no mundo digital, a gente pensa que é um mundo sem dono, né? Um mundo sem fronteira e sem dono. Então, eu posso falar da poli o que eu quiser na internet, eu posso falar de políticos da forma como eu quiser, e não é bem assim, né? Então, tem algumas leis aí, né? Tem algumas coisas que a gente cria para a segurança da informação que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então, quando eu penso em inteligência artificial dentro das companhias, dentro das empresas, eu fico pensando assim, será que está todo mundo usando ambientes curados, né? Aonde eu realmente posso imputar um contrato, por exemplo, que tem todas as informações do nosso cliente e nossa também. Sim. E não estamos distribuindo, temos certeza que não estamos colocando na rede, né? Ou não, ou a gente está usando um chat GPT, por exemplo, gratuito, que eu posso colocar o contrato e pronto, já espalhou. O algoritmo já aprendeu sobre aquilo lá e a qualquer momento alguém vai fazer uma pergunta sobre a Manpower e vão responder sobre aquele contrato. Você entendeu? Então, assim, esse cuidado que eu estou muito preocupada. Então, assim, os vários organismos de inteligência artificial que você pode estar criando dentro das companhias. Imagina que dentro da empresa a gente tem várias áreas e cada área decide usar a sua inteligência artificial. Quem que governa isso? Né? Então, assim, hoje, dentro das empresas, uma das coisas que eu tenho feito muito é criado essa disciplina. Quem que governa a inteligência artificial dentro da empresa? Qual é o framework e quais as diretrizes e políticas que nós vamos usar dentro da companhia? Por quê? Porque tem um negócio chamado segurança da informação. Mesmo que a gente não tenha nenhuma PL ainda de inteligência artificial formalizada, a gente já tem estudos, né, das PLs aí tramitando nos senados, nas câmeras aí tramitando. Mas a gente precisa, nós como empresa, a gente tem essa responsabilidade social, né, da gente cuidar disso. Então, segurança da informação versus políticas, compliance e governança. Então, hoje o que a gente tem mais feito é criar essa disciplina dentro das empresas. E algumas já nasceram com inteligência artificial
e já nasceu meio doido. Então, assim, sabe o que eu fico pensando? Falo assim, será que o CIO, vamos supor que o CIO que é dono da inteligência artificial, ele vai dar conta de todas as inteligencinhas que alguém criou em cada departamento, se ele não criar um framework para ele enxergar tudo isso, para ele ter a limitação da governança disso? Porque fica desgovernado, Fica né? desgovernado, totalmente desgovernado. Um exemplo muito bacana que a gente pode remeter a um passo atrás é dados. Quando a gente pensou em dados, lembra de planilhinha? Sim. Lembra de cada um ter a sua planilha dentro do seu computador, né? Quando a gente decide, vamos criar um data fabric e agora a gente vai ter uma informação num lugar só e aí a gente democratiza essa informação, né? Que eu acho? A gente criou várias bases de dados dentro das empresas e às vezes você nem sabe que essas bases existem. Uhum. E a gente sabe porque essa é a minha vida, né, diária, né? Quando você vai nas empresas fazer um assessment de dados, de qualidade de dados, o cara te passa o inventário, quando você vai fazer o assessment, você descobre que tem outros 2 vezes maior do que aquele inventário que ele te passou. Ele fala, nossa, esse eu não tinha noção. E não tem. Você imagina, as inteligências estão aí, você entendeu? Às vezes a empresa pagou uma inteligência artificial curada para alguns times e outros times não têm. Aí esse time usa qual? O free, né? Sim. Que não está curado, que está no modelo algoritmo que vai estar público. E aí você tem um risco, né? Um risco total. E assim, o cuidado que você tem que ter. O que você imputa lá dentro? Que tipo de informação você coloca para a inteligência artificial descobrir? Para ela aprender, né, sobre a Manpower, sobre você, sobre os seus clientes, né? Então, me preocupa bastante. Então, assim, uma das coisas que a gente tem falado muito para as empresas é, vamos ter disciplina. Tem que ter uma disciplina de governança de IA. É isso. E ela pode estar junto com a governança lá de TI e a governança de geral da companhia? Uhum. Pode, mas a maioria das grandes empresas, elas estão olhando para uma governança separada já. Tá? E estão olhando para uma diretoria separada também. A IA é uma diretoria separada para eles também. Porque eu acho que tem muita importância. É algo que agora acho que a gente vai ter que se preocupar muito com esse organismo, né? Que a gente está criando dentro das companhias. Quando começou esse avanço e esse papo de inteligência artificial e automação e tudo mais, existia uma crença de que as pessoas perderiam os empregos. Essa pesquisa do Manpower Group, ela mostra que 55% das pessoas entendem que vai ter um aumento de empregos com a inteligência artificial. Você acha que esse tabu, né, dito lá atrás, ele ainda existe, de certa forma? O que eu acho? Eu acho assim, perder o emprego não é perder, né? Eu acho que alguns empregos vão sumir, algumas funções não vão existir. Assim como em todas as ondas que a gente viveu de transformação, foi assim. Máquinas a vapor, eletricidade, internet, tudo que chegou e transformou a nossa vida, perdemos alguns empregos. Do tipo, você passa no pedágio hoje, não tem mais tantas cabines com pessoas trabalhando, Sim. tem mais cabines automáticas do que pessoas trabalhando, né? E agora, inclusive, a gente passa e só toca o cartão agora, né? Me falaram que agora você pode tocar o cartão. Então, assim, as pessoas que trabalhavam na cabine e perdeu o emprego, perdeu se ela não se requalificou, né? Então, para a inteligência artificial, a mesma coisa. Às vezes a gente está como, por exemplo, desenvolvedor de programas. A inteligência artificial hoje faz isso, né? Então, você lembra a demanda, vocês que são pessoas que recrutam, né? Pessoas de tecnologia. A demanda por desenvolvedor de programas? Absurda. E Absurda. que a pandemia deu uma inflada, E os assim. meninos ganhavam rios de dinheiros, porque Sim. era algo muito específico, né? Hoje a IA desenvolve os programas, né? Então, a gente cria, né, um modelo algoritmo para desenvolver, para fazer o desenvolvimento dos programas. Eles vão perder o emprego? Se eles não requalificarem, não fizerem o reskilling deles, eles vão perder, eles não vão ter o que fazer, Sim. né? Mas surgem outras demandas, né? Então, o engenheiro de prompt aparece, o cara ali de dados ali, a gente abre várias vertentes para dados, né? Cientista de dados, engenheiro de dados, não é só mais o DBA, não é mais só o cara que fica ali cuidando, não, é outras inteligências que a gente coloca, são outras inteligências que a gente coloca agora para os dados, né? E para a inteligência é a mesma coisa. Então, o que eu acho? A gente não perde se a gente estiver em movimento. Essa é a palavra. A gente não pode deixar de estar em movimento. Eu comecei a minha carreira de tecnologia com as pessoas. Eu programei em COBOL, para você ter uma ideia, né? O COBOL é usado até hoje, é uma linguagem muito antiga, mas ele é usado até hoje para os bancos. Mas na época a gente tinha
centenas de programadores COBOL ali programando para os bancos, né? Quando eu fui gerenciar times, a gente já tinha bem menos pessoas programando COBOL, porque a gente já tinha criado algumas rotinas que a gente conseguia automatizar, né? Hoje existe ainda, só que hoje né, qualquer manutenção que a gente vai fazer nesses sistemas bancários, e a maioria agora já tem um evento aí que a gente diz, vamos fazer o downsize do mainframe e tal, então de repente talvez a gente modernize tudo isso, alguns bancos já estão pensando nisso, né, já fizeram alguns negócios já, hoje a inteligência artificial vai fazer isso, né? Então, assim, se o cara que era coboleiro lá naquela época, lá quando começou o COBOL, se ele não fez o reskilling dele, em algum momento ele tinha que aprender Java, por exemplo, porque era a linguagem do microserviço, a linguagem, né, para a gente poder usar APIs, que a gente estava modernizando já a aplicação. Se ele não fizesse esse reskilling, ele ia ficar para trás. E alguns fizeram, outros não fizeram. Outros estão lá ainda. Estão lá ainda, né? Mesma coisa para gerente de projeto, por exemplo. Teve um momento que a gente tinha uma gerência de projeto de um modelo mais estruturado, cascata, né? Aqueles modelinhos mais estruturados. Aí veio um boom da gente faz Scrum, depois veio Agile. Até hoje não sabe usar muito bem o Agile, mas é um modelo mais agilizado, né? Se o gerente de projeto também não se requalificou, ele também ficou para trás, né? Ele também ficou bem para trás. E para todas as outras tecnologias que a gente tem, né? Se a gente, no mundo de tecnologia, eu sempre falo para a garotada, é estudar o tempo todo, porque o tempo todo a gente aprende, acha que sabe, e aí você acorda e fala, nossa, não sei nada, né? Cara, eu tô há mais de 25 anos nessa profissão. E eu ainda continuo estudando muito, mas de ralar mesmo, sabe? Daquela assim que tem que acordar de madrugada para estudar sem brincadeira, gente. Assim, arranjar um tempo, né? No doutorado em inteligência artificial tenho feito bastante isso. Então, assim, se a gente ficar parado, a gente vai ser engolido mesmo. Aí qualquer emprego a gente perde, né? O advogado, por exemplo, a inteligência artificial, ela conseguiu tirar vários trabalhos que ele fazia ali, e ela pode operacionalizar os trabalhos dele. Ele não pode fazer um trabalho mais estratégico, mais nobre? Deve, né? Então ele vai ter que desenvolver outros skills? Vai ter que desenvolver, né? Vou pegar o gancho disso que você falou agora. A gente falou muito que ele tem que estudar e desenvolver conhecimento. E quando a gente fala de habilidades? Então, habilidade, eu acho assim, agora, a gente sempre falou, né? O cara tem que ser muito comunicador, né? Tem que ter uma comunicação clara, efetiva. Quem não se comunica, para qualquer profissão, se trumbica, já dizia Chacrinha, né? Então, assim, a gente tem que saber se comunicar. A comunicação clara é o que traz efetividade para aquilo que a gente faz, né? Mas, assim, de habilidade, que hoje eu olho para os executivos de inovação, para a galera que está estudando inovação, tem que ter pensamento crítico, tá? Não pode... Por quê? A IA, ela te devolve aquilo que ela conhece. Então, a gente precisa ter pensamento crítico e analítico para a gente ter discernimento e entender se aquilo está certo, aquilo está errado e onde eu vou complementar. Não acha que a IA aprendeu e ela não vai aprender mais. Ela tem que estar aprendendo sempre. E ela aprende com a gente, com o humano, né? A gente que vai estar imputando essas novas informações. Então, tem que ter pensamento crítico, analítico, porque senão eu acho que a gente não tem sucesso, sabe? E isso, né, para todas as áreas, né? Eu acho que a gente precisa ter parar de trabalhar com achismo, né? Eu acho que... Não, tem que ter fatos, tem que ter dados para você avaliar e falar, é isso, né? E na inovação, mais do que nunca, a gente saiu da era do achismo, né? A gente está na era dos dados mesmo. Então, a gente precisa ter esse pensamento analítico, tá? Então, essa é a grande habilidade. E, obviamente, comunicação. Quem não desenvolveu até hoje, desenvolva. E uma outra habilidade que a gente tem falado muito, discutido muito, é a questão da gente saber o trato com pessoas. Porque o que vai diferenciar a gente do robô hoje é a gente ser humano. Sim. Né? Quanto mais humano eu sou, mais eu vou estar diferente do robô, né? Então, assim, quando você pega, por exemplo, um robô fazendo um atendimento de call center, a gente já percebe que as pessoas já aceitam isso bem. Qual é a diferença de uma pessoa atender e de um robô atender? O robô não tem emoção, né? Não tem aqueles sentimentos que a gente tem quando a gente está triste, quando a gente está nervoso, quando, né? As emoções que a gente, às vezes, não consegue
equilibrar e às vezes a gente solta alguma emoção. O robô, ele vai estar sempre neutro, né? Então, essa característica a gente precisa aprender, esse controle das nossas emoções e o gostar de gente, né? O ser humanizado. Então, assim, de gestores a gente fala muito. Cada vez mais a gente vai apreciar gestores que saibam bastante tecnologia, mas que eles estejam mais humanizados. Então, uma gestão mais humana, uma gestão mais próxima das pessoas, né? Então, essas são as habilidades que a gente tem discutido bastante. Em todas as discussões que a gente coloca, o que a gente precisa que essas pessoas desenvolvam? É isso. E graças a Deus, né, são habilidades que a gente consegue desenvolver. A gente precisa ter nascido comunicador, a gente desenvolve comunicação. Pensamento crítico e analítico, mesma coisa. Eu não preciso ter nascido com pensamento crítico e analítico. Não, eu desenvolvo com o passar do tempo. A gente precisa ter vontade de aprender a desenvolver isso, né? São habilidades todas desenvolvidas, né? Teve uma época, né, você que é de RH, uma época que algumas das habilidades a gente batia na tecla de que não conseguia desenvolver, né? De que nasceu líder é líder, se não nasceu não vai... Não, a liderança a gente desenvolve. Muito. A neurociência veio Isso e provou isso pra gente. Paradigma do RH. Do RH, você entendeu? Então, assim, muitas das habilidades a gente falava, cara, isso daí é de berço, isso daí desenvolveu lá quando criança, agora não vai desenvolver mais. A neurociência provou que a gente consegue fazer diferente, que a gente cria outros neurônios para se comunicar e a gente desenvolve algumas habilidades que a gente não tinha. Basta a gente querer desenvolver essas habilidades. E tem treinamento para tudo isso, né? Tem hábitos que a gente cria, ferramentas, treinamento, os próprios hábitos, né? A gente muda algumas coisas também no nosso pensamento, né? Então, é isso. E você acha que a inteligência artificial, ela pode, de alguma forma, gerar desigualdade social ou você entende que ela pode ser inclusiva? Então, né, é um assunto polêmico isso, né? A gente fica falando assim, a gente mora no Sudeste, né? Um lugar tranquilo, né? E a maioria das pessoas com acesso, né? Sim. Então aí a gente fala assim, democratizamos a inteligência artificial. Ó, que ótimo, né? Para nós que estamos aqui, tem computador em casa, tem parede na tua casa, né? Tem água encanada, né? A energia chega todo dia. Então está democratizado. Mas né, nos extremos do nosso país, até em extremos de São Paulo mesmo, né? Será que está democratizado mesmo? Será que todo mundo teve acesso à internet? Então, assim, tem uma exclusão, né? O bom exemplo para a gente olhar de exclusão social é quando veio a pandemia, né? As escolas particulares, elas fizeram o quê? Saíram correndo, criaram a infra dela, capenga, que eu tinha minha filha estudante, eu ficava todos os dias ligando para a escola, falei, gente, assim não vai funcionar. Gente, né, você todo dia fazendo uma crítica porque o negócio não estava funcionando. Os professores que não sabiam lidar com a câmera, né, tinha um monte de coisa que estava faltando para a gente digitalizar a aula, né, mas era uma escola particular, com dinheiro, né, uma escola onde podia comprar os equipamentos, mandar a câmera lá para o professor, para ele poder fazer, porque tinha professor que não tinha. Sim. Tinha professor que não tinha um espacinho na parede da casa dele para dar aula, entendeu? Né? Ele é professor lá na escola, mas ele não tem o mesmo nível social dos alunos ali, né? E eu vi esse puxadinho acontecendo nas escolas particulares, em todas. Na escola de inglês dela, na escola... todas estavam assim. Eu conversava com outras amigas de outras escolas. Mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, falei, e na pública? Como é que tá? Eu não tive acesso, eu não fui conversar com ninguém da pública para perguntar como é que tá acontecendo. Mas, o que eu fiquei sabendo, né? Não estava tendo aula. Né? Não estava. Por quê? As crianças não têm acesso à internet em casa. Quem é que tem notebook, computador em casa? Todo mundo tem? 100% dos brasileiros têm o computador em casa? E aí, se eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 computadores em casa? Né? A internet tá free para todo mundo? Não. Na pandemia, eu tive funcionários que ia para um estabelecimento comercial para fazer acesso. Depois que eu descobri, eu falei, caraca, por que a gente não viu isso e mandou o USB de 3, né? Acho que era 3G ainda, né? Para eles, tal, né? Então, você imagina. Então, assim,
cria uma exclusão? Cria, Polly. A gente não pode ser, né, míope e falar que não vai criar, né? Cria. Então, o acesso que as crianças, vamos pensar nas crianças que têm internet em casa, que está num colégio bacana, que estão tendo com o ChatGPT, por exemplo, é diferente de uma criança que não sabe nem o que é o ChatGPT, né? Não é verdade? Então, cria uma exclusão. Infelizmente, cria. Assim como a chegada dos computadores criou, a chegada de todas as tecnologias criam também, né? A internet criou. Então, infelizmente, cria. E é um assunto que a gente, como comunidade, como políticos, como empresas, a gente tem que estar pensando, né? Cada vez mais. Sim. Vamos falar de lideranças. Vamos. Como que você enxerga hoje as competências que um líder precisa ter para lidar com tudo isso? Porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de inteligência artificial. Como que você olha para esse cenário e consegue, talvez, listar algumas competências que esse líder precisa ter para lidar com esse movimento que é cada vez mais rápido? Eu acho que o líder agora ele vai ter que dançar mais ainda, né? Porque o líder já dança bastante. A gente fala tanto, né? De falta isso pro líder, falta aquilo, mas a gente não vê, né? Não se coloca às vezes naquele papel e entende que às vezes a pessoa fica líder, né? Ela era lá um técnico, super bom técnico, e aí não tinha mais o que fazer com ele. Falava, vai ser líder, que é uma espécie de promoção para ele, né? E aí você não preparou a pessoa, né, para ele ser líder. Você não contou para ele, né, que ele vai ter que lidar com pessoas, né, que ele tem que fazer um lado ali mais, né, político às vezes, para ele poder criar, né, aberturas de portas, tal. Então, você não deu o mínimo ali para ele necessário para ele poder fazer essa gestão. Aí agora vem esse novo líder que a gente fala, quem é esse novo líder? Esse novo líder é um cara que tem que continuar entendendo de gente cada vez mais, né? Porque agora, com um monte de trabalho operacional digitalizado, automatizado, a gente tem que estar entendendo quais são as outras competências que ela pode desenvolver fora isso, daquilo que era operacional e que a gente conseguia automatizar. Então, quais são as competências que eu vou trabalhar para o meu funcionário enquanto líder? Então, ele vai ter que continuar ainda entendendo de pessoas. O líder hoje de tecnologia, ele tem que entender de tecnologia, né? Em algum momento, alguns líderes não entendiam de tecnologia e estava tudo bem. Não, ele tem que entender de tecnologia. Ele tem que saber falar com os times, com equipes, para poder minimamente criar estratégia, né? E se ele não conhece tecnologia, ele não consegue olhar para a empresa como um todo e criar uma estratégia para a empresa, né? E hoje, quando a gente fala nessas novas tecnologias, nas emergentes, a gente está entendendo que a gente tem que ter uma forte tendência mesmo. Então, ele tem que entender de tecnologia, esse líder, né? Ele tem que ter o pensamento crítico e analítico fortíssimo, né? Para ele poder resolver problemas, para ele poder criar as estratégias e linkar tudo isso. E eu acho que ele tem que ter uma questão de governança muito sólida, sabe? Ele precisa criar esse espírito de ética, de responsabilidade, segurança da informação, como cultura mesmo dentro da companhia. Porque cada vez mais agora, a gente tem que falar de segurança da informação, ética e responsabilidade. O que você está fazendo com os dados da Ivone? Você entendeu? O que eu faço com os dados da Polly? É uma questão de responsabilidade, né? E se o líder não tiver essa questão, né, de uma governança bem estruturada como valor dele, é difícil ele ser líder nesse mundo agora. Ou seja, o líder ele tem que, de alguma forma, promover, né, ou prover essa cultura de inovação. De inovação, exatamente. Né? Ivone, a gente tá chegando perto do fim, mas a gente queria fazer uma brincadeira com você. Tá bom, a brincadeira vocês me contaram. A gente, na verdade, fez uma pergunta, eu vou ler aqui para você. A gente fez uma pergunta para o ChatGPT e eu queria saber o que você acha da resposta, tá? Bom. Então, o que a gente perguntou? Quais são as principais tendências que irão moldar os próximos anos da transformação digital nas empresas? E aí, o que ele respondeu? As principais tendências incluem inteligência artificial, automação robótica, computação em nuvem, 5G, internet das coisas e cibersegurança, impulsionando
inovação e eficiência nas empresas. Ele foi bem? O que você Não, ele acha? foi bem, ele foi super bem. Eu acho que ali quando a gente fala computação em nuvem, a gente já está bem maduro já, né, é uma tecnologia que ele coloca aí como emergente, como trend, mas a gente já está num ciclo já metade já, Uhum. então a maioria das empresas, pelo menos de grande porte, já estão lá, pelo menos já tem um pezinho na nuvem. Quando a gente fala da robotização, as indústrias, né, muita coisa já foi robotizada, automatizada, vários processos, né, a gente, como consumidor, a gente percebe call centers, hoje já é uma inteligência artificial falando com a gente, banco, se você liga, já tem uma inteligência artificial te Uhum. respondendo, né? Então, assim, muitas das coisas já tá sendo usada, ele já está ali no meio do caminho, mas aí, segurança cibernética, por exemplo, quanto mais a gente expande, que a gente vai consumir dados, que a gente vai criar modelos algoritmos onde a gente vai imputar muitas informações, isso daí expande mesmo. Então, a gente vai ter que cuidar da segurança cibernética. Eu acrescentaria a questão da responsabilidade social. Eu acho que isso é importante a gente colocar. E outra coisa que eu colocaria é a governança. Eu Uhum. acho que governança, porque vem ética, compliance e responsabilidade. Eu acho que a gente precisa falar muito disso. E eu acho que as empresas, aquelas que já estão maduras com inteligência artificial, elas precisam criar uma área para isso, sabe? Acho que elas precisam ter um olhar muito mais atento para isso, porque eu acho que é o que vai fazer alguém diferente no mercado hoje, sabe? É o quanto você é ético, o quanto você está responsável com tudo isso que você está criando. Então, assim, eu não sei você, mas a gente, quando olha a internet, a gente encontra de tudo, né? Coisa Sim. boa, coisa ruim, verdade, mentira. Então, é assustador, né? Porque tem gente que tem discernimento para entender se é verdade, se é mentira, se é bom, se é ruim. Uhum. Tem gente que não tem. Muito. Então, isso me dá um medo danado, porque se uma pessoa mais inocente vai lá assistir um vídeo lá no TikTok e é uma mentira, ela às vezes acredita naquilo dizendo que aquilo é verdade e aí cada um que conta vai aumentando um ponto e aquilo vai Sim. espalhando, né. Então eu tenho um pouco de medo disso, né, e assim, se a gente não cuidar isso dentro das empresas, você imagina o monstro que a gente pode criar, né, então a gente precisa tomar muito cuidado, né, e assim, entender que se antes a gente vivia um grande Big Brother, né, a gente já era muito Sim. né, olhado, agora cada vez mais a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então acho que, a questão social, responsabilidade, ética e governança, acho que a gente tem que colocar aí dentro dessa responsabilidade. Ele já deve ter escutado agora, na próxima vez que você perguntar, ele Já vai te vai vir responder, diferente a já vai vir resposta. diferente. Ivone, você vive, né, a transformação digital, a inteligência artificial todos os dias da sua vida. E pra gente fechar, né, você acha que a gente tá indo no caminho certo, ou você acha que a gente tá criando um grande problema? Então, eu acho que, a gente precisa ter disciplina, sabe. Eu acho que como para qualquer coisa que a gente vai fazer, precisa ter disciplina. Resolver fazer as coisas porque está na moda: "Ah, vamos colocar a inteligência artificial aqui na empresa porque está na moda", não vai levar a lugar nenhum. Uhum. Então, cria, né, uma estrutura de como que você quer, cria sua estratégia de inteligência artificial. Assim, eu falei para dados, quando dados eu sabia que dados ia virar isso, né. E eu acho que, a gente pode estar no caminho certo, desde que a gente esteja criando disciplina, Uhum. né. Se a gente está fazendo de qualquer jeito ou porque está na moda, está errado, está muito errado, né. Então, eu vejo que muitas das empresas já estão maduras, elas fazem isso com muita disciplina, mas tem muitas ainda que talvez não saibam nem como está fazendo, né. Como qualquer assunto, né, Polly, qualquer Sim, assunto, né. sim. Às vezes é porque está na moda, vamos fazer, mas faz de um jeito que não, sei lá, talvez não esteja estruturado, não esteja disciplinado. Então, eu acho assim, tem que estar organizado, tem que criar disciplina e tem que estruturar. Aí está no caminho, aí está no caminho, né. Chama pessoas que conhecem isso, né, para poder ajudar, porque não adianta fazer só achando que dá para fazer com as próprias mãos, né, tipo eu querer fazer coisas que não é da minha área, né. Não dá muito certo, a gente até faz, mas não dá muito certo, a gente precisa ter os especialistas para isso, né, então é isso. Exatamente. Ivone, obrigada. Quero te agradecer por aceitar nosso convite. Foi um papo muito rico. Acho que inteligência artificial é um assunto que
é o que você falou, assim, hoje a gente falou várias coisas aqui, mas amanhã muita coisa pode ter mudado. Pode ser. Então, eu acho que é um assunto que tá super em alta, mas é algo que cresce numa velocidade absurda. Então, muito obrigada por compartilhar tanta informação rica Imagina, conosco. imagina, foi um prazer. Agradeço demais o convite de vocês, tá? E tô sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem mesmo. É um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu estudo muito e é um assunto que eu entrego todos os dias no meu trabalho, né? Então, para mim é bem tranquilo mesmo, tá? Então, tô sempre à disposição. Obrigada. Eu espero que vocês gostem aí, viu? Mas obrigada. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, no LinkedIn? No LinkedIn é Ivone Iwasaki, né? Pode me achar lá, que eu tô lá sempre. Eu posto, antes eu postava quase todos os dias, agora eu tô postando acho que umas 3 vezes na semana sobre transformação digital. Então eu falo de inteligência, eu falo de dados, eu falo de governança, né? Então acho que é legal seguir, porque sempre tem algum assunto, e falo também bastante de liderança, tá? Então, assim, na liderança, no sentido assim, eu olho para as minhas mentorias e enxergo uma dor que algum executivo tem. Então, eu vou lá e escrevo para ele, né? Eu escrevo muito sobre meus livros que eu leio muito, eu leio 6 livros por mês, então eu tenho um repertório muito grande para poder escrever, então eu vou lá e posto sempre um ou outro, acabo postando um livro que eu falo, nossa, acho que todo mundo deveria ler, eu boto lá, eu acho que é bem legal. Então, quem segue, eu acho que acaba ganhando isso daí. E é uma forma da gente estar estudando, né? Eu acho que quando a gente segue pessoas que escrevem bem, que contam alguma coisa que talvez seja novidade para você, é uma forma de você estudar, é Sim. uma forma de estar se atualizando. Então, tem que participar, essa é a dica, tem que participar dessas redes sociais, né? É importante, né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar até aqui o nosso episódio. Não deixe de acompanhar os próximos, seja no YouTube ou no Spotify, na plataforma de sua preferência. Obrigada.